Comigo no estúdio, o ex-prefeito Sebastião Almeida. Boa noite, Almeida. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carla. Boa noite, Virgílio. Boa noite a todos que acompanham o Radar. Obrigado pela presença. Almeida, há um rumor aí envolvendo o seu nome e o Solidariedade. Você confirma isso? Sim, lógico que confirmo. É? Ô Pedro, na vida, evidentemente, você precisa optar, principalmente quem gosta desse mundo da política, você tem que optar por um partido político. Eu fiquei até um bom tempo atrás, fiquei 5 anos, depois que saí do PT, fiquei 5 anos no PDT, e há uns 2 meses atrás eu deixei o PDT e estou assumindo o comando do Solidariedade aqui no município de Guarulhos. Está assumindo ou vai assumir ainda? Já assumiu? Estamos assumindo, estamos cuidando da parte burocrática, mas devemos assumir nos próximos dias. A ideia é montar uma boa chapa de vereadores e vereadoras e a nossa missão é buscar uma candidatura a prefeito. Nós precisamos ter um candidato a prefeito no município de Guarulhos. Esse nome seria o seu? Pedro, nós estamos. A preocupação maior que a gente tem hoje não é discutir ainda o nome, é discutir alguns compromissos que partido político precisa ter. Então, um deles, nós queremos colocar no programa de governo que o Solidariedade vai defender na cidade, a retomada de uma empresa nos moldes da Proguaru. O que essa cidade fez com 5.400 trabalhadores foi uma covardia. O prefeito Guti simplesmente mandou embora 4.500 funcionários com famílias que dependiam da Proguaru, e a Proguaru prestava ótimos serviços para a cidade. Infelizmente, acabaram com uma empresa que tinha uma tradição no município de Guarulhos. Esse é um compromisso que nós queremos que quem venha para o Solidariedade possa assumir. A Proguaru, lógico, não dá para dizer que vamos trazer de volta a Proguaru, mas uma empresa nos moldes da Proguaru e, quem sabe, até criando algumas condições para facilitar que aquele ex-funcionário da Proguaru, que já tem uma experiência em zeladoria, em conservação da cidade, possa ter alguma vantagem para entrar numa empresa como essa. Paulo Silva Almeida, melhor prefeito para todos os funcionários da Prefeitura de Guarulhos. Que saudade. Bem que você disse, hein, Almeida? Que Pedro, veja só uma coisa. Quando você governa, é lógico que governar uma cidade do tamanho de Guarulhos, você tem inúmeros desafios. Você precisa fazer atendimentos praticamente na cidade inteira. Mas eu disse aqui no teu programa, quando saí da Prefeitura, que nenhum prefeito que passou por Guarulhos teve uma política de valorização dos servidores com reposição salarial todos os anos acima da inflação como o meu. Lamentavelmente, o que está sendo feito hoje é mais um ato covarde com os servidores. Servidores municipais de Guarulhos vão demorar anos para recuperar a inflação que eles estão perdendo todos os anos nesse governo que aí está. Edivaldo Oliveira pergunta ao ex-prefeito Almeida o que ele sente ao ver o atual prefeito Guti desconstruindo todas as políticas sociais que ele criou. Olha, na verdade, Edivaldo, obrigado aí por nos acompanhar. Tanto eu, nos meus 8 anos de prefeito, quanto o ex-prefeito Eloy Pietá, nós implantamos na cidade alguns métodos de participação da população que ajudaram muito a cidade, né? Seja o orçamento participativo, o Conselho Gestor de Saúde, o próprio Conselho Municipal de Saúde, aquelas audiências que a gente realizava nos mais diversos bairros da cidade, abria o microfone, botava a população para falar. Alguém pode dizer, mas aquilo era meio demagógico. Não, você precisa abrir instrumentos do povo poder participar. Eu vejo aqui agora, nas redes sociais, o único caminho que a população tem é reclamar que as coisas não estão acontecendo, mas não tem mais aquela presença, aquele corpo a corpo do morador do bairro, da liderança do bairro, poder falar o que quisesse, seja para o prefeito, seja para os secretários que nos acompanhavam. Ontem o Cabeça, o presidente do Metalúrgico, reclamou aqui, e reclamou na Câmara também, que o Guti não atende os sindicatos. Eu me lembro, Almeida, que você atendia todos os sindicatos, né? De mês e meio, 2 meses no máximo, eu fazia um café da manhã com o movimento sindical lá na prefeitura e não era para ouvir elogios não, tinha muita crítica, muita cobrança e era bom isso é salutar. Quem entra na política tem que estar preparado para receber cobranças, para receber crítica. É muito bom ser político só pedindo o voto e depois, depois que está eleito, não conversar mais com a população. Infelizmente, o Cabeça tem razão.
O movimento sindical é outro setor que foi simplesmente abandonados por essa gestão. E ouvir o dirigente sindical é fundamental, porque ele defende o trabalhador lá na empresa, na pauta, nas reivindicações específicas da categoria, mas ele mora no bairro, ele depende de escola, ele depende de rua asfaltada, ele depende de transporte, ele depende de uma série de coisas. Portanto, quanto mais o governante ouve a população, maior as chances dele acertar. Às vezes as dificuldades são até em torno das empresas, né? Sim, tem sim. dificuldade para chegar na empresa. Com certeza, com certeza. Verdade, nossa escola era muito bem limpa na época da Proguaru, agora é um tal de passar pano, Josi Freitas. Ô, produção, quem é que falou da dívida da Proguaru? Essa pergunta me interessa, porque realmente a dívida da Proguaru era verdadeira? Esse foi o argumento para ter acabado. João Pedro Dias, boa pergunta. Pedro, isso é... Primeiro, olha, tem algumas baboseiras que até alguns veículos de comunicação na cidade costumam repetir, Verdade. Meio como papagaios, que é o seguinte... Eu vejo, às vezes, a pessoa me criticando, dizendo: o Almeida deixou uma série de obras inacabadas. Olha, tomara que o problema de um político no Brasil seja ele deixar a obra inacabada. Pior problema, sabe qual que é? Foi a Polícia Federal na porta da Secretaria da Educação essa semana. Tomara que não seja coisa... Tomara, viu, Pedro? Que não seja coisa muito grave, mas para a Polícia Federal vir, com certeza tem coisa muito errada. E eu espero que a cidade de Guarulhos reflita sobre isso. Um governo, ele tem obrigação de iniciar, lógico, eu acho que eu até exagerei na quantidade de obras que eu iniciei. Talvez hoje, com a experiência que eu tenho, não faria mais daquele jeito. Mas dar continuidade às obras que um prefeito deixa é obrigação de quem chega. E o que vai acontecer em Guarulhos? Esse prefeito que está aí vai sair, e quais são as obras que ele vai deixar iniciada para o outro? Não começou nada. Não tem uma moradia popular. Me diz onde é que está um conjunto habitacional que foi gestado nessa administração e iniciou as obras. Não tem. Fazer uma obra, fazer moradia, fazer céu, é tudo coisa muito difícil. E, lamentavelmente, a cidade não tem um banco de projetos que é só abrir a gaveta e executar. Quem chegar na prefeitura vai ter que começar tudo do zero, porque o governo que está aí foi incompetente. Agora, Almeida, até eu cheguei a dizer, acho, na época que você era prefeito, que eu achei exagerado o número de céus. Você teria repensado hoje isso? Não, o céu não vou repensar de maneira nenhuma. Eu acho que a cidade de Guarulhos, pela receita que tem que fazer escolas cada vez melhores. Céus é o melhor modelo de escola que a gente conseguiu aqui na cidade. Uma escola que garante o espaço de lazer, de cultura, de esporte, de aprendizado, de poder proporcionar que a criança possa ficar o dia inteiro naquele espaço, porque também não dá para você defender escola de período integral em escola meia boca que não tem nenhum campo de futebol para criança. Criança tem que exercer o seu direito de ser criança, e aí ela precisa de um espaço grande e o céu é um modelo adequado. Aliás, eu acho que o correto era, aos poucos, espalhando o céu pela cidade inteira, porque eu acho que esse é o modelo melhor de educação que foi criado até agora, que foi uma das coisas boas que o Brizola fez no Rio de Janeiro. Verdade. O modelo dos CIEPs do Rio de Janeiro foi copiado pela Marta Suplicy em São Paulo. Verdade. E nós também não precisávamos inventar a roda. Copiamos da Marta e fizemos aqui na cidade. Até o Collor chegou a copiar, né? Tinha o CIEP, lembra? O dele não era CIEP, era Kaique, alguma coisa assim. É verdade. CIEP era do Brizola. Isso. É verdade. O Collor chegou a copiar também. E a duplicação da Papa João Paulo... Ô, produção, calma aí. Tá com o dedo rápido. E a duplicação da Papa João Paulo I, que já tinha verba, Geo Marcos Pereira. Pedro, todas as obras de infraestrutura até agora, duplicação da Papa João Paulo, o trevo de Bom Sucesso, ele estava muito perto de se terminar. Lamentavelmente, nós estamos indo para 8 anos do governo Guti, ele não conseguiu terminar as obras do trevo. O financiamento aprovado da Caixa Econômica Federal, quer dizer, todas as condições foram criadas para se dar sequência. A Papa João Paulo é a mesma coisa, mas o prefeito optou por fazer algumas obras que eu teria retardado um pouco mais. Por exemplo, a duplicação da Santos Dumont, eu teria esperado. Sabe por quê? Porque só tem sentido você fazer um corredor de ônibus se no final do corredor você fizer um terminal de ônibus no modelo do São João, no modelo do Pimentas, no modelo do Parque Secap. O Parque Industrial de Cumbica não tem um grande terminal de ônibus. Aí o prefeito aproveitou que
o projeto já estava aprovado por nós, na nossa época, na Caixa Econômica Federal, e avançou e concluiu a parte do corredor, mas que liga nada com nada. E não funciona, porque não tem ônibus com a porta do lado esquerdo. Exato, e não vai ônibus para lá também, entendeu? Porque não tem um terminal de ônibus. Pedro pergunta ao prefeito o que ele acha da OS do HMU. Olha, Leandro Pablo. O que nós estamos vendo, na verdade, é o seguinte, eu acho sempre importante o período eleitoral, porque eu acho que é um período de você refletir sobre a situação da cidade, as coisas da cidade. E aí, sem vaidade, se é esse prefeito ou aquele prefeito. Mas é um momento, eu diria, talvez o mais rico para a população participar. E o que vem acontecendo na nossa cidade? A saúde vem vivendo um drama nesse município. A prefeitura optou por um esquema de OS que tem trazido grandes transtornos para a vida da nossa população. Infelizmente, escolha de OS muito mal feita, OS fazendo experiência no município de Guarulhos e a população penando sem o atendimento devido nas unidades básicas de saúde. E o ruim de tudo isso, sabe o que é? É que quando um cidadão vai numa UBS ou no próprio HMU e ele não encontra o serviço que ele foi procurar, ele sai de lá falando mal, sabe de quem? Não é do prefeito, ele sai de lá falando mal dos servidores, como se o servidor fosse o culpado daquilo. E, na verdade, o que a prefeitura está fazendo hoje é deslegitimando o papel do servidor, do atendente, do enfermeiro, do médico e de tantos outros profissionais. Verdade, não tem obra, só completou o que o PT construiu e destruiu muitos projetos sociais importantes. A Sandra Amadeu, uma liderança aí dos servidores. Perfeito, né? Sandra. Quem mais, ô produção? Vamos ver aí o que o povo está escrevendo aí. As obras não concluídas, o correto é de vontade da nova gestão que entrou. Cada creche não executada em prédios prontos viraram conveniadas, é isso? Lamentável. Denise Barros. Como é o prefeito Guti Almeida tem se vangloriado que aumentou o número de crianças nas creches? Isso é verdade? Deve ser verdade, porque com a quantidade de creches que nós deixamos em andamento, com a quantidade de céus, ele teve oportunidade de fazer isso. Eu quero ver começar a obra. É ir lá, comprar o terreno, desapropriar o terreno, porque concluir o que já estava em andamento, isso é mais do que obrigação, não está fazendo favor nenhum. Agora, a Denise lembrou uma coisa ali que é muito preocupante. A Prefeitura de Guarulhos está caminhando para um modelo onde se constrói o equipamento e entrega para ONGs, para outras entidades e até para vereadores. Isso, na minha opinião, é muito perigoso porque o papel de educar as crianças não é do convênio, não é desse ou daquele, é da municipalidade. E o município de Guarulhos, aos poucos, está entregando isso também. Wilson Gabriel, boa noite. Eu fazia parte do orçamento participativo da Ponte Grande. Infelizmente, tudo acabou nesta atual gestão. Tá aí, eu acabei de falar aqui. Eu entendo o orçamento participativo como uma espécie de formação, inclusive, de cidadania, do cidadão poder saber qual é o orçamento que tem, desse orçamento, qual é quanto vai ser possível fazer investimento e aí ele ajudar a definir a prioridade das obras. Isso é um processo que, lamentavelmente, terminaram, mas que precisa retornar para a cidade de Guarulhos. Um depoimento importante. A Regina Pereira, na época do prefeito Almeida, os protetores animais eram ouvidos. E eu não sou petista, hein? Ai, que bom, que bom. A verdade é sempre a seguinte, por exemplo, o meu segundo mandato, Pedro, o pessoal reclama, mas aquele período lá, no seu segundo mandato não foi tão bom quanto o primeiro. Isso é meio que normal mesmo em qualquer coisa que você faz na vida. O funcionário novo, quando chega numa empresa, ele trabalha bem pra caramba no comecinho. Depois ele dá uma certa relaxada também. Mas, na verdade, o que nós pegamos no segundo mandato foi 2013, 2014, 15 e 16 foram os piores anos de manifestação popular nesse país. Naquela época lá, se dissesse que era petista, apanhava na rua, gente. Nós vivemos um momento de loucura que a população foi ao delírio nesse país e um delírio que, graças a Deus, não terminou numa tragédia pior. Mas tudo que era feito naquele período era muito criticado. Se você fizesse a obra, você apanhava porque fez a obra. Então, o erro foi a Copa do Mundo. Eu entendo que nós vivemos uma conjuntura muito ruim naquele período 13, 14 e 15, principalmente. Na minha opinião, o grande erro do presidente Lula ou da Dilma, né, foi a Copa do Mundo.
Quiseram fazer uma festa quando o pessoal estava com outras necessidades. Pois né? é. Esse é um perigo. Fui eleito conselheiro do Orçamento Participativo do governo Almeida. Foi ótimo para a região São Rafael e em torno. Maurício Ribeiro, lá na região de São Rafael. Pois é, essa região e tantas outras da cidade, eu tive talvez a felicidade de ter uma parceria com o governo federal que possibilitou que Guarulhos pudesse construir o maior número de apartamentos de interesse social. Foi na minha gestão, Pedro. Só para famílias de baixa renda nós entregamos 23 mil unidades habitacionais. Isso não é pouco. Agora, para se fazer tudo isso, era necessário um processo que 2, 3 anos antes você já tinha que começar os preparativos, senão você não conseguia cumprir. Infelizmente, Guarulhos apenas concluiu o que estava em andamento e não conseguiram deixar absolutamente nada de novo aí. Aliás, um outro céu que eu sempre defendi aqui e deixei o terreno pronto e lamentavelmente virou um depósito de entulho, é ali na Ponte Grande, ali em frente ao condomínio único, na Avenida Guarulhos, ali tinha a chamada favela da Fiat. Eu lembro. Nós tiramos o povo de lá, até porque tinha uma ordem de despejo, levamos aquele povo tudo para apartamento lá na rua Mucugel, nos Pimentas, o terreno está ali para fazer um céu, porque Ponte Grande, Munhoz, aquela região, não tem praticamente área de lazer, de entretenimento, do povo poder se encontrar. Ali é para ser o céu da Ponte Grande. Pergunta, em 7 anos de governo, foi feita alguma coisa lá? Nada. E o terreno está pago pela prefeitura, é só iniciar as obras e construir. Comunidade San Remo, não era isso lá? É da Fiat? Era a favela da Fiat, que o pessoal chamava. Aliás, falando em Ponte Grande, prefeito Almeida, o senhor teria autorizado uma obra de tratamento de esgoto ali no ginásio da Ponte Grande? Eu já disse, essa discussão ela era antiga. Eu sempre defendi que a Sabesp ela tem uma grande estação de tratamento de esgoto no Parque Novo Mundo. Sim. Era muito melhor pegar o esgoto de Guarulhos, levar para o Parque Novo Mundo e fazer um tratamento lá. Infelizmente, assim como acabaram com o SAI, acabaram com a Proguaru e deixaram que a Sabesp tomasse a decisão, que é a decisão que interessa a ela, não é a decisão que interessa ao munícipe, porque o povo da Ponte Grande, de fato, ficou muito chateado com essa iniciativa. Ô, produção, deixa eu ver aquele comentário do Turri lá que ele escreveu, que foi... volta aí. Tá bom, 18h44. Dá um intervalo para mim e voltamos já com o prefeito Almeida, pode ser? Cursos da Saúde Unisa. Venha estudar saúde em uma universidade nota máxima no MEC e mais de 55 anos de tradição. Medicina, enfermagem, veterinária, fisioterapia, odontologia e diversas outras opções na área da saúde. Aprenda com professores de referência e aulas práticas em clínicas, hospital-escola e modernos laboratórios. Estude saúde presencial e à distância na Unisa. Vestibular. Inscrições abertas. Vem ser Saúde Unisa. Sua conexão com o conhecimento. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e valeu. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 2423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano.
18 horas e 47 minutos, 18h47. Agora estamos com o patrocínio master da Padaria Favos de Mel. Continuamos aqui no estúdio com o ex-prefeito Sebastião Almeida. De fato, a saúde participativa foi de fundamental importância para Guarulhos. Palavras de um ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde que participou de todos os eventos do tipo Dagner Corrêa Turri. Olha, faz muito tempo que eu não vejo o Dagner, quero aproveitar e mandar um abraço para ele. E o Dagner era muito crítico a mim, hein? É bom que... isso é muito legal, sabe? É bom você ver pessoas que tinham uma postura muito crítica e que reconhecem que aquilo foi muito bom para o desenvolvimento da cidade. Sebastião Almeida, como você vê a situação dos servidores com tantos assédios, a Sônia Souza? Então, nós estamos vivendo hoje, na verdade, uma situação muito ruim para os servidores públicos, porque você vê que há todo um sistema de vigiar, de ficar controlando, de criar uma situação de medo, de pânico para os servidores. Isso, inclusive, prejudica, a questão sindical, porque muitos trabalhadores acabam indo lá e dando baixa, não querem ficar nem sócios de sindicato às vezes, por conta dessa... Eu acho isso, nos dias de hoje, uma idiotice tão grande você ficar criando instrumentos para não permitir que um trabalhador possa se inteirar daquilo que é direito dele e que ele precisa se organizar, e precisa se organizar, evidentemente, em grupo. A Josi Freitas diz que creches é mentira, Pedro. Ele, o Guti, fechou muitas salas, inclusive muitas professoras ficaram sem escolas para trabalhar. O que ele fez foi financiar as escolas conveniadas, que são dos vereadores, e a maioria funciona em casas adaptadas. Isso é muito triste, isso é muito triste. A educação sempre foi uma marca aqui em Guarulhos, muito respeitada, com profissionais altamente capacitados. Eu fico imaginando essas atitudes, o quanto que isso desmotiva profissionais da própria educação. Porque alguém, para chegar a professor, a diretor de escola, a pedagogo, a pessoa se dedica, faz faculdade, faz mestrado, faz tudo quanto é coisa, e de repente ela vê que os seus sonhos, onde ela queria colocar tudo aquilo em prática, começa a se perder. No governo do prefeito Almeida, o ginásio Tomeuzão funcionava e hoje está jogado às traças e usuários de drogas. Luiz Teco, é isso? Pois é, mas é uma pena, porque o ginásio Tomeuzão, é lógico que ele teve alguns problemas, inclusive no modelo dele de construção, mas ele é um equipamento super importante para a cidade, ele não pode ficar naquele abandono que está hoje, né? E um deles ontem ameaçou a minha mãe, que buscou o quê? A bola das crianças caiu fora do condomínio, uma senhora de idade, absurdo isso, Tomeuzão largado às traças. Aquela região está precisando de segurança, né? Revitalização, né? Almeida, sou coerente e responsável. Um abraço. Opa, outro lá. Ô Pedro, uma outra coisa que eu queria comentar, que esses dias uma pessoa me abordou nas ruas, é o seguinte. Na minha gestão, nós fizemos ali no Bosque Maia a famosa ciclofaixa, que era aos domingos, aos finais de semana, o trânsito era desviado e a gente deixava a faixa exclusiva para o pai ir para lá, para andar de bicicleta com os filhos. Aliás, quem é que não se lembra das manhãs que a gente tinha ali no Bosque Maia? Eu usei muito. Aí o atual governo resolveu o seguinte, vamos acabar com a ciclofaixa, agora nós vamos fazer uma ciclovia. Aí ele fez uma ciclovia que ela tem 1 metro de largura. Qual é o pai que tem coragem de levar um filho, o pai na frente com uma bicicleta e um filho atrás e o carro passando do lado? Então aquilo é estupidez. Vamos copiar o modelo que deu certo em São Paulo, onde a Avenida Paulista é fechada aos domingos para o povo ter lazer. O Bosque Maia, a Paulo Facini em frente ao Bosque Maia, tem que ser utilizada para isso, porque senão é prejuízo. Aliás, eu defendia na época, Almeida, que toda aquela rua, toda a Paulo Facini colada no bosque fosse uma área de lazer. Certo. Aos domingos. É verdade, e é o correto. É o correto, com a Paulista. É a Avenida Paulista da cidade ali. Entendeu? Os carros poderiam muito bem circular de outra maneira. E era uma coisa super bacana, você vê o marido, a esposa, os filhos de bicicleta, era um momento de confraternização também. Usei muito. Pois é, infelizmente acabaram. Eu não tenho coragem de andar naquela ciclovia, não ando. Não ando. Mas não tem ninguém andando. Não tem ninguém. Se você for nem lá... Moto, nem as motos andam. Agora o que aconteceu?
diminuiu o espaço dos carros e criou um espaço que ninguém frequenta. Essa é a realidade. Eu me pergunto, não tem uma medida técnica padrão? Olha, na verdade é o seguinte, a gente precisa entender que ciclovia é uma coisa que o mundo precisa avançar para ela. Sim. Agora não dá para a gente também sair fazendo ciclovia em ruas estreitas como nós temos aqui em Guarulhos. Uma ou outra via é possível você fazer uma ciclovia no padrão que a lei especifica. Agora, o que foi feito lá é tirar o que o povo tinha e colocar uma coisa que ninguém usa. Maurício Colim, do Ciesp, bom te ouvir, Almeida. Pedro, vou abusar. Qual a sua maior crítica ao governo atual e o item que você vê positivo do atual governo? Quem você vê com maior potencial para ser o próximo prefeito? 3 perguntas, né, Maurício? Vamos lá. Para o Pedro esse daí que ele perguntou, não foi? Não, para você. Não, eu acho que, Maurício, um abraço para você. O Maurício faz um trabalho belíssimo à frente do Ciesp aqui de Guarulhos. O Maurício também sempre foi muito crítico, inclusive, ao meu governo. Mas ele deve ser até hoje, né? Mas ele é testemunha de quantas vezes nós fomos no Ciesp, quantas vezes fizemos reuniões na prefeitura, tentando construir saídas, buscar soluções. Quanto que nós discutimos sobre o Parque Tecnológico, Maurício Colim? O Parque Tecnológico está lá, depois de tanto sacrifício, fizemos uma troca, o Estado tinha dívida com o município, nós pegamos a dívida do Estado em troca de parte da área do Parque Tecnológico. A área está lá hoje, sabe para quê? Servindo de depósito de entulho. Olha que vergonha, uma cidade que precisa crescer, precisa criar oportunidade, precisa trazer novas tecnologias, a área está completamente abandonada lá hoje. E o Maurício sabe disso. Agora, o cenário está aí, está colocado, começa a surgir candidato de cá, candidato de lá. Eu não posso dizer que tem alguém que está com grande vantagem. Eu acho que o cenário está completamente dividido aí, a população ainda não parou para esse negócio da política. Quem está pensando em política agora são os políticos. Por isso que o nosso compromisso no Solidariedade é primeiro discutir programa de governo. Porque depois que você discute o programa de governo, aí vamos ver quem são as pessoas que de fato assumem essas bandeiras para poder levar adiante. E, evidentemente, eleger vereador. Por isso eu quero aproveitar, inclusive, aqui, fazer um convite. Assumindo aqui a direção do Solidariedade, está aberto o convite aí para quem tem pretensão de disputar uma vaga para a Câmara Municipal e que tem projetos e que combina as suas ideias também com essas coisas que o nosso partido está defendendo, estamos de portas abertas. Agora, Almeida, eu vou te fazer uma pergunta que é a minha curiosidade. Eu me lembro que você foi importante quando o Pietá ganhou do Fantasini em 2000, a convenção do PT. Eu me lembro que você venceu em 2008 a Eneide, que era vice-prefeita, né, contra a vontade do Pietá. Como é que você vê essa disputa hoje no PT, Alencar, Pietá e Brinquinho? Olha, o PT tem umas qualidades que nenhum outro partido tem, entendeu? Uma delas é essa possibilidade dos filiados decidirem. Qual é o partido que coloca os filiados para decidir os rumos numa determinada cidade? O PT, em que pese ter mais de 20 mil filiados na cidade, é um partido que preza por isso e eu acho que tem que manter, porque isso ajuda pra caramba, isso permite que, depois da decisão tomada, você tenha um exército de pessoas te ajudando no processo, porque se você impõe uma candidatura goela abaixo, o cara pode até vencer, mas sabe o que vai acontecer depois? Ninguém se mexe, ninguém faz nada, ninguém vai para a rua, ninguém faz campanha, né? Então, o modelo de prévias, na minha opinião, ele é salutar e tem que ser mantido. Agora, é importante, dentro do PT, eu sei hoje, parece que tem 3 nomes aí disputando, tanto o deputado Alencar como o vereador Maurício Brinquinho e o ex-prefeito Eloy Pietá. A única consideração que eu faço aí é que não dá para deixar de lado a experiência que o ex-prefeito Eloy Pietá tem na cidade. É um acúmulo muito grande que precisa ser respeitado e se o PT não respeitar isso, vai cometer um erro histórico na cidade. Interessante, obrigado. Sim, discutimos muito e sempre em bom tom. Aliás, o Maurício Colim teve um papel importante aqui quando fomos discutir a taxa do lixo, né? A Andréia está comentando ali dos casamentos comunitários. Eu me lembro. Ela e a Lourdes Almeida realizaram inúmeros casamentos comunitários.
possibilitaram que pessoas que viviam juntos há 10, 15, 20 anos e que não eram legalmente casados, a prefeitura criou todas as condições para que essas pessoas tivessem também esse problema resolvido e, infelizmente, tudo isso acabou, né, Andréia? Mas quem sabe logo, logo volta. Pedro Notaro, diga ao Sebastião Almeida para mandar um grande beijo para a Flávia, menina que trabalha muito na educação. O que é isso? Eu não entendi. Ô, produção, volta anterior. Eu tenho uma Flávia lá em casa. Se for ela, o beijo já está garantido. Deve ser isso. Volta anterior, produção, dá tempo? Pedro, o que o prefeito acha dessa quantidade de empréstimos da prefeitura? Boa pergunta. Lembrando que na época dele, em financiamento lá direcionado para a obra e todos sabiam. Ô Pedro, eu acho muito legal quando um governo busca financiamentos para executar determinadas obras que são necessárias para a cidade. Nós buscamos financiamento. E nós buscamos financiamento para construir o Piscinão do Bom Sucesso, lá do Piscinão do São João, Piscinão do Bom Sucesso e o Piscinão não, a estação de tratamento de esgoto do São João, do Bom Sucesso e aqui da Várzea do Palácio, aqui próximo ao Secap. Buscamos financiamentos para a construção de moradia, para tantas outras coisas. Agora, o que nós estamos vendo hoje na Câmara Municipal, infelizmente, é um festival de empréstimos para executar obras que é mais preocupada com visão eleitoreira, de fazer uns recapes, principalmente para a região que já é mais abastecida, em detrimento da região da periferia, que está completamente largada por essa administração. As pessoas precisam parar para pensar que quando a gente elege alguém, esse alguém tem que ter um olhar pela cidade inteira. Então você precisa cuidar da parte da indústria, porque, lógico, a indústria gera emprego, mas você também precisa criar condição para que o trabalhador possa chegar naquela indústria, que ele possa morar num bairro decente, com infraestrutura e tudo mais. Infelizmente, hoje nós estamos vendo empréstimos mais com a visão eleitoral do que propriamente de executar aquilo que a cidade precisa. E a sua Flávia mesmo. Legal, está garantido, Sônia, pode deixar. Prefeito Almeida, obrigado pela participação. Já falou da Proguaru. Sim. Falei da Proguaru e já disse que vai estar no programa de governo do Solidariedade o compromisso de reconstruir a Proguaru na cidade. Sempre um prazer recebê-lo aqui, espero contar mais vezes com você. Pedro, estarei à inteira disposição. Forte abraço a todos e obrigado a vocês que participaram. Obrigado, gente, pela audiência. Até a próxima edição do Radar.